Gálatas, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 27. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que têm marido. Eu vou repetir. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que têm marido. Amém. Convido a igreja a nós fazermos uma breve oração para iniciarmos a mensagem. Ó Deus querido, em nome de Jesus, me curvo diante de Ti em ato de humilhação, reverência à Tua santidade divina. Quero pedir ao Senhor que me conduzas em segurança através do Teu Espírito Santo, que não venha a ser pregada à igreja nenhuma heresia, mas que a Tua palavra seja fiel à interpretação bíblica. Preciso do Teu poder, da Tua unção, do Teu Espírito agindo sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha boca. Eu peço, Senhor, que prepare os corações pelo Teu Espírito Santo, os corações que aqui estão, para receber a ministração da Tua poderosa palavra. Fale conosco, continue com a Tua presença no nosso coração, peço-te, por favor, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real neste lugar, que a Tua glória seja manifesta neste lugar. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema bastante importante. O tema central aqui. Paulo cita Isaías para mostrar que a estéril se alegra, a mulher estéril se alegra porque Deus faz o impossível. Então eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: lições das mulheres estéril ou estéreis na Bíblia. Lições das mulheres estéreis que a Bíblia relata. Nós vamos trazer hoje, à luz das Escrituras, nós vamos trazer do histórico para o literal o que de fato Deus faz pelo homem miserável, pecador, sem nenhum merecimento. Bem, será uma mensagem textual, e nós fizemos a leitura do livro que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, e usamos, a título do conhecimento de você que está chegando agora, o versículo de número 27. Paulo cita aqui o profeta Isaías para mostrar que a estéril se alegra porque Deus fez o impossível. As mulheres estéreis da Bíblia nos ensina que Deus intervém na nossa vida quando a nossa situação parece sem saída, entrincheirado, emparedado, quando a carranca da nossa dificuldade se manifesta, quando a cara feia do problema ruge diante de nós e nos perturba, nos tira a paz. O que Deus faz? Ele age. Diante da circunstância, o nosso Deus age. Os filhos da promessa são mais que os filhos do esforço humano. Paulo faz questão de desenhar isso a nós. E o versículo-chave é o 27. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Queridos irmãos, a título de introdução, nos tempos bíblicos, ser estéril era uma das piores coisas que poderia acontecer com uma mulher. Ser estéril, uma das piores coisas que poderia acontecer. Os filhos eram considerados, abre aspas aqui, heranças do Senhor, fecha aspas. Portanto, entretanto, se uma mulher não gerasse, se ela não concebesse filhos, ela era mal vista como talvez até amaldiçoada pelo próprio Deus. Seria considerada como uma árvore seca, sem vida.
alguém que não tem condições de gerar vida aos olhos da sociedade, aos olhos da religião, aos olhos dela mesma. Era uma amaldiçoada por Deus, era alguém que fruto não tinha, vida não podia gerar, portanto, uma árvore seca. Uma mulher sem filhos era visto como pena, às vezes até com desprezo. Salmo 127, versículo 3, narra bem esse sentimento. Mas a Bíblia, irmãos, ela conta a história de várias mulheres que foram estéreis. E o interessante é que Deus usou justamente essas mulheres para realizar alguns milagres da história. Exemplo, quero narrar aqui, irmãos, a primeira personagem dessa história de mulheres estéreis, Sara. Sara era estéril, gerou a Isaac, filho da promessa. Rebeca, por sua vez, também era estéril e gerou Jacó, pai das 12 tribos. Raquel era estéril e gerou a José, que salvou o Egito da fome. A mãe de Sansão era estéril e gerou Sansão, o juiz mais forte de Israel. Ana era estéril, gerou a Samuel, o profeta que ungiu reis, um homem que trouxe a nação apóstata da fé depois de 340 anos de apostasia. A sunamita era estéril e gerou um filho que foi ressuscitado por Eliseu. Isabel também era estéril e gerou João Batista, aquele que nós conhecemos como o último profeta na fala do próprio Cristo, aquele que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para que Jesus Cristo adentrasse. Então, você percebeu aqui o padrão? Você percebeu como que o nosso Deus trabalha? Você conseguiu entender como que Deus escolheu mulheres, não podia ter filho e fez com elas que elas gerassem filhos extraordinários? Você viu como que Deus toma do nada e faz surgir aonde não tem? O Deus que eu e você servimos, que tem poder para transformar a vida do homem e da mulher que não geram, passar a gerar. O Deus que com uma só palavra haja e tudo vem à existência, louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo aqui está citando Isaías aos irmãos em Gálatas 4, 27. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Bem, pior, irmãos, de que ser solitária é não gerar filhos. Bem, por que a estéril deve se alegrar? Porque Deus está prestes a fazer o impossível acontecer. Deus está prestes a gerar algo aonde não se gera. E Paulo está dizendo justamente: alegra-te, estéril, que não dás as luzes. Paulo exorta a igreja que a alegrar-se, crendo no impossível, crendo através da fé que o Deus do impossível vai agir, está agindo, vai agir, já está agindo. Irmãos, e essa história que Paulo está dizendo às igrejas em Gálatas não foi somente no tempo da história passada, das histórias, ficou lá atrás nos anais da história também não, mas ele traz essa história para o literal do dia de hoje e está literalmente declarando à igreja que Deus age quando a situação é impossível, quando não há mais esperança, quando todas as portas se fecharam para nós, quando todas as nossas experiências já vividas, como alguém que trabalha em uma profissão, como um pai, como um trabalhador, como uma mãe trabalhadora, como alguém que gera, alguém que tem um entendimento, mas lembramos que, tendo esse entendimento, nós somos carne, pó, barro, somos cinza, somos nada diante da grandiosidade de Deus. Então, o homem, a tendência humana é lutar até os seus últimos limites para adquirir, para vencer, para conquistar, para formar algo, para receber, enfim, receber aquilo. Então, nós vamos como seres humanos lutando até as últimas consequências da nossa vida. E quando isso termina, quando não há mais saída para nós, quando as nossas portas, ou melhor dizendo, as portas se fecharam,
então entendemos que Deus age quando a situação é impossível. Bem, acaso para o Senhor a coisa difícil demais? Gênesis 18, 14. A mesma pergunta o Senhor está fazendo a mim e a você esta noite. A mesma pergunta o Senhor está declarando a mim e a você. Acaso para o Senhor a coisa difícil demais? Note que eu não vim aqui para trazer a você uma falsa esperança, mas note que eu vim aqui trazer as Escrituras para o seu coração. Eu não estou aqui para usar da sua dor. Eu não estou aqui para aproveitar dos seus problemas, da sua dificuldade. Não. A intenção não é trazer aqui a luz da igreja, a sua face, os teus ouvidos, ao que você está vivendo, passando de difícil, e para trazer a você uma promessa vazia. Não. Assim diz a palavra de Deus. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há alguma coisa difícil demais? Não sou eu. Então eu não vim aqui para trazer uma falsa esperança. Eu não vim aqui para trazer uma falsa luz. Ao invés de trazer um farol à sua vida, uma lâmpada que acende a você, acende a candeia que está sobre você, vim aqui trazer uma velinha, simplesmente uma fagulha. Não, profetadas é isso. É uma velinha, acende uma luz pequena, mas ao primeiro vento ela se apaga. A fagulha não é diferente. Às vezes, quando você faz uma fagulha para acender alguma coisa num fósforo, até a sua respiração apaga aquela luz, apaga aquele fogo. Assim são as profetadas vazias. Assim é a pregação antropocêntrica. Assim é a ministração egocêntrica. Assim é a ministração feita por um falso profeta. Alguém que vem aqui como um coach, trazer palavras decoradas, palavras como eu posso dizer, de efeitos especiais para o seu coração. Não, querido irmão. Estou aqui esta noite, pelo Espírito Santo, enviado de Deus, a dizer à igreja, Gênesis 18, 14, palavra do Senhor, acaso para o Senhor a coisa impossível? Oh, aleluia! Coisa difícil demais? A resposta é não, Senhor, não. Tudo está patente aos teus olhos. Bem, quero começar por Sara. Sara tinha 90 anos quando Deus prometeu que ela teria um filho, e ela riu. Por que ela riu? Como poderia? Era velha demais, tinha passado da idade, a situação era praticamente, ou era impossível. E ela riu. É como se chegasse você agora, talvez você que tem um filho envolvido com ilícitos, com drogas, na marginalidade, e alguém chegasse agora, Deus vai fazer isso pelo seu filho. E você então, não, ri-se assim. Mas não com um ar de deboche, mas com um sentimento de incredulidade. A prova alongada, ela enfraquece de fato o crente. E por aumentar a iniquidade, o nosso amor se esfria. Ou seja, estamos naquele momento tão desacreditado, né? Desacreditamos. Estamos naquele momento tão insensível que quando alguém diz, olha, vai acontecer isso sobre sua vida, Deus pode fazer isso. Eu não, Senhor. Não é um ar de deboche, mas é um ar de incredulidade. Por quê? Porque a circunstância foi tão dolorosa, está sendo tão desastroso ver aquilo, que o nosso coração amarra naquela circunstância e fazemos de Deus, diante da nossa aprovação, um Deus tão pequeno, tão razoável. Irmão, irmã que está aqui esta noite, Deus perguntou, há coisa difícil demais para o Senhor? Lembramos. Por acaso alguma coisa que Deus não possa fazer? Coração que Deus não possa transformar? Ventre que não possa gerar? Vidas que não possa ser soprada onde tem morte? Carne que não possa ser restaurada? Famílias que não podem ser avivadas? Igrejas que não possa viver um avivamento? Obviamente não. Ao Senhor tudo é possível ao que crer. E Sara gerou Isaque. O nome tem um significado. Isaque significa riso, porque ela riu de incredulidade, mas depois riu de alegria. Quantos de nós que estamos aqui, irmãos, esta noite que talvez estamos nessa situação, o mesmo aconteceu com outras mulheres, exemplo claro de Rebeca, esperou 20 anos
Gênesis 25, do 20 ao 21, fala 20 anos Raquel chorava de angústia. Gênesis 31, Ana era provocada pela outra esposa de seu marido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Isabel era idosa demais, quando o anjo do Senhor apareceu, prometendo que ela então teria uma gestação e nasceria o João, o Batista. Lucas 1 e 7, louvado seja Deus. Todas elas estavam em situações impossíveis, e foi exatamente aí que Deus agiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você esteja aqui esta noite desta maneira. Talvez você esteja aqui esta noite vivendo a mesma circunstância. Não necessariamente um ventre que não gera, ou talvez possa até ser. Pode ser que você olhe para a tua casa e ela já não tem mais vida. Não há ninguém mais assentado à mesa, junto à mesa. Não há ninguém mais que consegue compreender um ao outro. Não há mais satisfação de pessoas que convivem com você dizendo, eu vou até ali, já vou voltar. Não, sai sem falar. Talvez é na sua casa um cenário conturbado, de grandes tribulações, espíritos que estão agindo aí. Talvez há um casamento no seu coração já molestado pelo tempo da dor, já ferido pelo tempo da vergonha, a desilusão, as suas frustrações. Mas eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo, dentro da luz das Escrituras, em Jesus, você será mais que vencedora nessa situação. Ele pode fazer. Ele devolve vida onde não tem vida. Ele restaura o que precisa ser restaurado. Ele transforma o que precisa ser transformado. Ele traz à luz aquele que precisa ir até a luz, saindo das trevas. Creia no Senhor Jesus. Apenas creia na palavra do Senhor, em seu poder, em seu caráter. Irmãos queridos, Deus parece até gostar do impossível. Ele espera até que não haja mais saída humana, e então Ele mostra o seu poder. Então creia. Não sei quanto tempo você está esperando algo se movimentar sobre sua vida. Eu não sei o que você está aguardando do Senhor sobre sua vida. Creia em Deus. Eu tenho sempre ensinado a igreja a não crer no milagre, não é bíblico. Você não louva o milagre, você não adora o milagre, você crê em Deus, você louva o Senhor, você adora a Deus. Pare com esta mania de crer no seu milagre, toma posse do milagre. Não, creia em Jesus, creia em Deus, e estes milagres, essa transformação, estas obras que você precisa, está no Senhor. É Ele que age, é Ele que faz. Por que esta mensagem é importante para esta noite? Bem, você está numa situação impossível. Há algo na sua vida que você olha e não tem saída. Você está se sentindo emparedada, fechada por todos os lados, fechado por todos os lados, arrodeado por todos os lados, sem saída, sem esperança. Talvez seja o seu caso esta noite. Talvez seja o seu caso por longos dias nessa situação. Você se sente a cara carrancuda, feia, de sua situação que você hoje não gostaria de viver, e elas têm se arrastado há anos sobre sua vida. Você está vivendo uma situação que você não tem saída. Ou Deus me socorre, ou estou emparedada. Ou Deus me socorre, ou eu vou perder a linha. Ou Deus me socorre, ou eu vou ter que dobrar a manga da camisa. Espera aí, crente, não é assim que se age. Não é assim. Deus não nos deu o espírito de briga, de briguento, de arrumador de confusão, mas nos deu um espírito de paz, de reconciliação. Talvez você esteja vivendo num cenário na sua casa insuportável. Calma, entregue sua vida a Cristo. Se a porta está fechada, se o médico diz que não tem jeito, as circunstâncias dizem que acabou, não desista. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se a sua situação está sendo praticamente impossível aos teus olhos, Deus age quando a situação é impossível. Ele não chega atrasado, ele chega na hora exata. Cronos nosso é diferente do tempo do Senhor. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. É diferente. Talvez você esteja aqui esta noite com o seu coração muito desesperado. Você olha, não tem saída. Você olha para a tua casa, não tem jeito. Você olha para o teu filho, você até gostaria que ele fosse restaurado, que ele fosse mudado de comportamento. Talvez você esteja vivendo isso. Você que me assiste, não diferente.
Talvez você olhe para o teu casamento e diz: Senhor, eu me lembro de um tempo bom que se foi, hoje não é mais. Hoje eu tenho feito de tudo para poder sobreviver. Tem esses motivos, tem esses problemas também. Viver de aparência, que é crente, você é para a igreja, você está lá com os irmãos. Daí vem esse negócio no coração: bom, eu preciso entrar na igreja vestido de uma aparência. Os irmãos não têm ideia, irmãos, eu que cuido desta área, quantos casamentos de crente que hoje são aparência. Aparência. Vivem juntos por causa do ministério. Vivem juntos por causa dos filhos. Vivem juntos por causa de um cargo na igreja. Vivem juntos porque senão a religião arranca para fora. Vivem juntos porque precisam suportar um ao outro, porque se crê ainda na restauração. Bom, se você veio aqui esta noite ainda crendo na restauração, saiba que Deus tem poder para restaurar. Louvado seja Deus. Ele tem poder para devolver vida onde não tem vida, esperança onde a esperança já morreu. Ele tem poder para avivar. Deus age na situação que é impossível. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Louvado seja Deus. No versículo 27 da parte B diz assim: porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Por quê, irmãos? Porque, claro, os filhos da promessa têm propósito legal, propósito especial. Olha aqui, irmãos, note que os filhos que nasceram dessas mulheres que eram estéreis. Isaac era o filho da aliança, por quem veio a nação de Israel. Jacó, pai das 12 tribos, de quem veio o povo de Deus. Josué, o governador que salvou as nações da fome. Sansão, o juiz que libertou o povo de Israel dos filisteus. Não diferentemente Samuel, o profeta que ungiu Saul e Davi, o homem que trouxe a nação apóstata da fé, depois de 340 anos de apostasia, trouxe novamente a presença de Deus. O filho da sunamita, ressuscitado por Eliseu, demonstrando, pregando, anunciando o homem de Deus ali, mas também mostrando o poder de Deus sobre a vida do homem. E por último, João Batista, o maior profeta, o último que preparou o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nenhum destes filhos foi comum. Tendo eles, a mãe, tendo elas, sonho legítimo, ser mãe, mas nenhum deles foram comuns na história. Todos tiveram um propósito especial. Todos foram usados por Deus de uma maneira extraordinária. Os filhos da estéril não são apenas filhos biológicos. Paulo usa esta imagem para falar dos filhos da promessa, aqueles que nascem não pelo esforço humano, mas pela graça de Deus. No contexto de Gálatas, Paulo está dizendo que os filhos da graça são mais que os filhos da lei. Aqui, os que nascem pela fé são mais os que tentam se salvar por obras. Vamos aplicar esse texto na igreja. Não tem como fugir do evangelho. Aqui, Paulo está sendo claro. Há uma discussão entre eles sobre ainda viver sobre o juízo da lei, viver ainda sobre o judaísmo, as regras da lei, as leis mosaicas, 613 leis. Paulo está exortando os Gálatas aqui sobre e lutando contra a incircuncisão, ou a circuncisão, melhor dizendo, a circuncisão. Homens e mulheres que ainda criam Jesus e mais isso, ou isso antes de Jesus, precisam preparar antes. Paulo está pregando justamente nesse texto aqui, nesse versículo específico, contra essa ideia, as ideias da salvação pelas obras. O que Deus fez através da graça é maior do que nós fazemos com o nosso próprio esforço. Graça, favor imerecido. É o Deus agindo sem merecermos. A graça, ela não tem a operação da mão humana. Ela não tem um esforço humano. A graça, ela não é realizada em nossa vida porque nós merecemos, ou porque você merece, ou porque eu prego a palavra de Deus, porque eu venho aqui todo dia de manhã, à noite, pregar, trazer a palavra. Eu não tenho nenhum mérito mais que você, que pouco congrega, e às vezes tão fraco, não consegue nem orar direito.
Não sou diferente de você. Eu não sou mais agraciado. A diferença da minha vida, da sua vida, do ímpio, é a graça. Eu e você somos exatamente como os ímpios. Pecamos, falhamos. A diferença entre eu e você, entre nós e os ímpios, é a graça de Deus que trabalha em nós, que luta para regenerar nós pelo Espírito Santo através das Escrituras. Então, logo, Paulo está dizendo: o que Deus fez através da graça é maior do que o que fazemos por esforço próprio. Os filhos aqui, abre aspas, que nascem da nossa obediência humana, são poucos. Não é fácil, irmãos. A nossa própria força, gerando em nós esses frutos, sem a graça de Deus, a Bíblia diz isso, Isaías trata isso como um trapo de imundície, sem Cristo. Então não há vida, não há. Os que nascem da ação de Deus são muitos. Confia menos em seu esforço e mais nas promessas do Senhor. Não há determinismo cego. Não há declare, determine, você pode, você consegue, vai lá, faz. Não. Nós entendemos que esses filhos são gerados a partir do nosso determinismo cego. Não tem promessas neles, são vazios. Vazios. Não faz sentido. Tudo aquilo que nós determinamos, que queremos fazer, cai por terra. Por quê? Porque somos limitados. Mas quando nós entregamos e rendemos a nossa vida a Cristo, a graça de Deus nos transforma. Somos presenteados com as infinitas misericórdias do Senhor. A graça dá para nós o que não merecemos. Infinitas misericórdias de um Deus soberano. Bem, a espera nunca foi em vão. Com licença, irmãos. A espera nunca foi em vão. Versículo 21 de Gênesis 25 diz assim: orou Isaque ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. As mulheres estéreis da Bíblia, irmãos, elas esperaram, algumas esperaram anos, outras até décadas. Sara é um exemplo claro que esperou os 90 anos, até os 90 anos, e Rebeca também esperou por 20 anos. Ana foi ao templo ano após ano, sem desistir. Isabel já era idosa quando finalmente ela concebeu e deu à luz a João o Batista. Bem, todas estas, a espera foi muito longa, a espera foi dolorosa, mas a espera não foi em vão. Nós já conhecemos que nós somos o povo do imediatismo, é assim, não é? Nós amamos o imediatismo. Nós queremos aqui, agora, para já. Oramos e achamos que Deus tem o dever de nos atender naquele momento. Não, se Deus não agir, eu não vou mais à igreja. Se Deus não fizer, eu não vou mais adorar. Se Deus não fizer, eu também não vou mais cantar. Bem, o problema é nosso. Deus não precisa de nós, mas também não dispensa. Deus não quer que nós fazemos algo forçado, mas nos convida a chegar até Ele. Deus não lança você fora, Ele atrai Ele para o seu amor que perdoa o homem que erra. A escolha é sua, a escolha é minha. O que você ganha, o que eu ganho sair da presença de Deus porque algo não aconteceu ainda em nossa vida? Precisamos olhar para o Senhor e entender que Ele está trabalhando, está agindo. Mesmo quando o cenário é assombroso, mesmo quando a dificuldade, a tempestade mostra para nós a sua carranca, mesmo que estamos vivendo em uma magrela sem saída, o dinheiro não dá, o dinheiro não compra, o dinheiro não trabalha, o dinheiro não produz. Então nós olhamos e falamos: Senhor, eu não tenho saída, não tenho o que fazer, eu já esperei longos anos, não vejo nada acontecer. O Senhor está agindo. Você aprendeu a viver com pouco, está sendo doutrinado, ensinada. Às vezes nós não percebemos isso, mas o Senhor usou este cenário para te trazer aqui para ouvir a mensagem. Ele usa esse cenário da tua vida para te aproximar ainda mais das Escrituras. Ele usa o cenário caótico da sua vida para que o teu coração, tua boca, teu corpo louva, engrandeça o nome do Altíssimo. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, queridos, isso é maravilhoso, é louvável. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Aproveite esse momento que você está vivendo de muitas dificuldades, seja elas acachapantes, dolorosas,
seja elas de muita dor, mas use esse momento para engrandecer o único que é digno da nossa fé, da nossa adoração, aquele que rege a história, aquele que está sentado num trono, aquele que tem as rédeas da história nas mãos, aquele que tudo vê, que tudo faz, que tudo opera, que tudo enxerga, que tudo ouve. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A espera ensina coisas que a vitória rápida não traz, irmãos, não traz. Nós talvez não valorizaríamos se estralasse o dedo, acontecesse. Se Deus ouvisse nós clamando e toma, André, é presente, seria muito simples. A pergunta é, o que nós aprenderíamos com isso? Exatamente nada. Por quê? Porque o nosso coração está voltado para receber algo como se vivemos em um momento em que Deus é barganha, bênção se negocia. Não, queridos, não é merecimento, é servir a Deus e Ele olhar para nós e nos presentear sem ao menos merecermos. Sem ao menos merecermos. Ana, então, se ela fosse esta ideia de que se você servir, você recebe, Ana, então, seria um caso à parte, né? Porque Ana poderia ter desistido, mas ela adorava a Deus, ela ia todo ano, de ano em ano, ela ia a Siló. Se esta ideia de merecimento fosse real, Ana então merecia ter um filho. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus fechou, cerrou, calou a madre de Ana. Mas ela era crente. Então esta ideia de merecimento cai por terra. Olha, se você for obediente à minha palavra, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Cai por terra. Ana era obediente. Falamos a semana passada sobre isso, João 2. Quando nós olhamos, por exemplo, os discípulos lá atravessando um momento de muita turbulência, de muitos levantes, os povos de Deus lá, os discípulos estão dentro do barco, Jesus compeliu eles, empurrou eles, obedecendo o Senhor, centro da vontade de Deus. Mesmo assim, a tempestade ainda os atingia. Então, receber bênção de Deus nunca foi sobre mérito, é desmérito. E nós precisamos conhecer isso. Ana poderia ter desistido, poderia ter parado de orar, poderia ter aceitado a situação como definida, mas ela continuou buscando o Senhor e Deus a ouviu. Bem, se você está esperando há muito tempo alguma coisa, a resposta que ainda não veio, não desista. A esperança não é em vão. Esperar não é perca de tempo. Crer na palavra não é perder o nosso tempo, é de fato nos entregar em confiança. Confie, irmão, irmã, confie no caráter de Deus, confie no Senhor. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele age. Nos momentos mais dolorosos e difíceis da nossa vida, o Senhor é aquele que apresenta-se diante de nós e transforma a nossa história, muda o ciclo da nossa vida. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Vejamos bem, queridos, note que em todas as missões de Jesus nesta terra, nós olhamos, por exemplo, na história onde ele está entrando com uma caravana da vida, está saindo de Naim, a caravana da morte. Jesus mudou aquela história, mudou o curso. As pessoas que saem, agora elas vão ter que entrar na cidade louvando e adorando, sorrindo. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus faz. Em outro cenário ele entra, está tendo ali uma festa, o primeiro milagre de Jesus, acabou o vinho, seria uma vergonha. Eu sei que esse texto aponta para algo maior, mas entenda bem no contexto que está sendo usado aqui esse movimento de Jesus. Ele transforma aquela água em vinho, aonde seria um cenário de vexame, foi um cenário de alegria, aonde teria um cenário de vergonha, foi um cenário de manifestação de felicidade. Louvado seja Deus! Nós precisamos crer em Jesus. Deus está trabalhando mesmo quando eu e você não vemos. Continuemos orando, continuemos crendo. O que Deus está preparando a mim e a você está valendo a espera. Está valendo, vale esperar. Aqui para encerrar, irmão, versículo 27 da parte A. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Ou seja, normalmente, esse texto aqui é meio estranho, diz algo meio estranho, irmãos. Com licença. A estéril deve se alegrar antes de dar à luz. Alegra-te, estéril, que não dás à luz.
Aqui está dizendo que deve clamar antes de estar em parto. Aqui é exercício de fé legítimo. A fé que legitima quem está em você, Deus. Só Ele pode fazer. O homem não pode abrir uma madre. O homem não pode construir um útero no seu coração para que ele venha dar vida. É só Deus. Aqui, irmãos, nós vemos um anúncio de alguém que está dizendo aqui, é o profeta Isaías, dizendo assim: alegra-te, tu que não dás à luz, ó estéril. Normalmente a alegria se alegra depois, a alegria vem depois. Primeiro o filho nasce, depois a mãe se alegra, primeiro o problema é resolvido, depois a pessoa celebra a questão resolvida, mas Deus aqui está convidando a estéril, literalmente, a se alegrar antes, a chamar antes, a clamar antes, a celebrar a vitória antes. Louvado seja Deus. O que ele está dizendo aqui? Olha, creia, Ele tem poder para fazer. Você pode olhar, não tem vida, não tem esperança. Você pode olhar, está sepultado. Lázaro, 11 de João, Senhor, como nós podemos mexer num sepulcro? Como nós podemos abrir o sepulcro, Senhor? Como nós podemos rolar a pedra? Já cheira mal, tem 4 dias. 4 dias já está em avançado estado de decomposição. Os funcionamentos dos organismos não terão. Por quê? Porque tudo está acoplado em uma só situação: vida. Coração não bate, o rim não funciona, o pulmão não trabalha, o cérebro parou, o estômago não vai digerir alimentos, os fígados estão paralisados, estão apodrecendo, há insumos saindo de um corpo, há estado de putrefação, os olhos não se abrem, as córneas estão queimadas porque não tem mais ar, não se respira mais pelo nariz, não há mais, as cordas vocais se definharam, todos os seus órgãos, a pele está rígida, as veias estão camufladas entre as peles ressequidas, não há mais esperança, não há mais vida, não há mais contato, não sente mais cheiro, o ouvido não funciona, a fala não ecoa, os narizes não cheiram, os olhos não enxergam, as mãos não apalpam, os pés não pisam, o coração parou, há um corpo somente que está ali desligado, não é vida, mas quando chega a vida, ele diz e grita: Lázaro, sai para fora, e a pedra é removida, a vida é devolvida, o ar volta nos pulmões, o rim funciona, o fígado funciona, o coração bate, os olhos se abrem, a boca se abre. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. É isso que Deus está pregando esta noite. É isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde havia morte, agora tem vida. Aonde tinha desesperança, agora há esperança. Aonde o ar não funcionava, agora tem fôlego de vida. Louvemos e adoramos, Ele é digno da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você se alegra antes de ver, você está dizendo: eu confio no caráter de Deus. Quando você crê nas palavras do Senhor e entrega a sua vida, você está dizendo: eu confio em quem tenho crido, eu sei em quem eu criei, eu sei que Ele vai fazer, eu não preciso ver para crer, eu creio para receber do Senhor. Para encerrar esta palavra, a pergunta que surge: como está a sua fé? Como está o seu coração esta noite? Em quem você tem crido? Aonde você tem colocado o seu coração? Você só vai se alegrar depois que a resposta vier? Salmo 136 ou 139, melhor dizendo, um desses dois, não me lembro bem, vai dizer assim, que o motivo da nossa alegria é a salvação. Alegrar no Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele morreu no meu lugar. Então vamos nos alegrar hoje. Aquele que ressuscitou dentre os mortos tem a chave da morte em suas mãos. Ele abate reinos, engrandece reinos. Ele humilha e Ele exalta. Ele dá vida e tira-lhe a vida. Ele é aquele que santifica, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que redime de seus pecados, Ele é que salva. Portanto, se você está aqui esta noite, não deixe para crer depois que você toma posse ou receber algo. Creia hoje,
Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo, e eu creio, louvado seja Deus. Eu creio nas infinitas misericórdias do Senhor, Ele tem muito mais para nos dar, louvado seja Deus. Ou você vai ficar aí alegrando somente quando você for receber. Se a resposta for não, irmão André, eu alegro no Senhor, alegria antecipada é a maior expressão de fé. Comemorar antecipadamente é a maior expressão de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, quando você celebra antes de receber a vitória, Deus está alegre com você, está alegre comigo, porque cremos num Deus de vitórias. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus da aliança, o Deus das promessas. Nós cremos de um Deus que tudo pode. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus vai fazer. Esta é a mensagem